porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus amados, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Atos capítulo 4, dando continuidade à série de exposições que fala sobre os atos do Cristo exaltado por meio do seu Espírito, que atua na sua igreja. Cristo encerrou o seu ministério terreno, mas ele inaugurou o seu ministério celestial, e da sua posição exaltada, ele está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés, e os agentes que ele usa para fazer avançar o seu reino são os seus discípulos, que vão fazê-lo pregando o evangelho. E é o que nós vimos mais uma vez Pedro fazer. Atos capítulo 4, e o título da nossa mensagem é Enfrentando a Perseguição no Poder do Espírito Santo. Eu vou lhe dar uma opção: enfrentando a perseguição no poder do Espírito Santo, ou enfrentando a perseguição pelo nome de Jesus, ou pelo poder do nome de Jesus. Porque, de fato, o nome de Jesus está em evidência, porém, o agente que aplica as operações do poder do nome de Jesus é o Espírito Santo. Eu estou trazendo aqui ênfase no Espírito Santo, e no tempo oportuno farei também a ênfase ao nome de Jesus, porque é o nome enfatizado aqui. Diz assim a palavra de Deus: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes,
levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Oremos. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Espírito do Senhor que inspirou essa palavra incline o nosso coração para ela, que Ele abra os olhos do nosso coração para compreendermos as verdades aqui ensinadas, para que as deficiências da nossa fé sejam reparadas, para que nossa fé em Ti sejam renovadas, e para aquele que está aqui presente, que ainda está perdido em sua incredulidade, que ainda não se converteu a Jesus, seja nesta noite tocado pelo Teu Espírito. Senhor, eu te peço por aqueles que porventura agora estejam dispersos, cuja mente está em outro lugar, em nome de Jesus, traze a mente deles para este lugar, para aquilo que vai ser falado. E não permita o Senhor que Satanás arrebate a palavra do nosso coração. Em nome de Jesus, fala conosco e mais uma vez exalta o teu Filho bendito. Nós te pedimos em nome dele. Amém. Meus irmãos, nós cantamos e lemos acerca da soberania de Deus. E eu tenho como uma das convicções em relação às razões fundamentais dos conflitos do nosso coração, uma das principais é o fato de que nós temos dificuldade em não ter o controle das coisas. E mesmo nós que dizemos crer em Deus, crer num Deus poderoso, soberano, que controla todas as coisas, nós temos dificuldade de aceitar como dele, como da sua soberania, aquelas coisas que trazem algum tipo de aflição ou ameaça a nós. E no fundo, toda a ansiedade que nós temos para com o dia de amanhã, para com as ameaças que sofremos, sobretudo por causa do Evangelho, para com o desconhecido, elas são nada mais do que um desejo de manter o controle de todas as coisas, usurpando o lugar que é de Deus. Como disse o personagem de um filme famoso, filme Hannibal, que tem o mesmo nome, Hannibal Lecter, para a psiquiatra que o acompanhava, um serial killer, ele disse: soberania. Só temos uma coisa para perder, a nossa soberania. E é tão precioso esse controle, é tão precioso esse poder. Uma das formas em que melhor demonstramos nossa confiança no Senhor é abrirmos mão da nossa soberania. É abrirmos mão do controle e continuar confiando que ainda que as águas tumultuem e espumejem, Deus está no trono. Isto deve ser tanto mais verdade quanto mais nós sabemos que Deus já enviou seu Filho para, como o último Adão, recuperar o domínio e a soberania perdidos por Adão, e agora ele reina absoluto, e nele nós reinamos. E mesmo que as coisas não saiam como nós esperávamos, nós precisamos estar convictos. E quando estamos convictos, nós nos tornamos determinados a falar e a enfrentar a oposição pelo nome de Jesus. Jesus nos prometeu, meus queridos, que nós não teríamos vida fácil, mas Ele prometeu que no momento do aperto, no momento da perseguição e da oposição ao seu nome, Ele nos daria boca
a que não poderiam resistir todos quantos se nos opuserem. Ele diz em Marcos 13:11, quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Jesus está dizendo que nenhum genuíno crente deixará de permanecer de pé, firme, mesmo que sua vida seja ameaçada, mesmo que seja torturado. Nenhum verdadeiro crente deixará de contar com o poder do Espírito Santo na hora da perseguição. E é exatamente em momentos assim que de maneira mais pujante, nós experimentamos o poder de Deus. Nada pode deter, meus irmãos, um cristão cheio do Espírito e determinado a pregar a Cristo. E essa verdade é tanto mais importante para nós, quanto mais nos apercebemos de que a oposição ao Evangelho avança no Ocidente, onde o cristianismo teve mais influência, mas onde está de maneira acelerada, perdendo influência. Nós vemos uma paganização no Ocidente, ao ponto de que países que outrora eram chamados cristãos, começam a pressionar os cristãos e tentar lançá-los na ilegalidade. Nós precisamos ensinar os nossos filhos de tal maneira que eles estejam preparados para ir para a prisão, porque é possível que as próximas gerações no Ocidente enfrentem a perseguição que no Oriente 200 milhões de cristãos já enfrentam. Como enfrentar a perseguição? Será que quando somos perseguidos por causa de Cristo, isso significa que Deus perdeu o controle de tudo e que, portanto, não vale a pena ser cristão? Eu tenho visto muitas pessoas ao longo do meu ministério que, com uma simples pressão da família, muitas vezes dizem, olha, pastor, eu vou dar um tempo, porque depois que eu me converti a Cristo, as coisas lá em casa não andam bem, eu estou sendo muito pressionado por meus pais, ou parentes, ou por meu esposo, ou por minha esposa, então eu vou dar um tempo para ver se alivia. É um ledo engano, porque é isso que o diabo quer e ele vai avançar ainda mais. Ele procura aterrorizar os cristãos. Meus irmãos, aqui temos no capítulo 4 de Atos a narrativa da primeira perseguição aos discípulos. E ela vai crescer, nós veremos que ela vai se intensificar. Aqui eles apenas foram presos e ameaçados, mas à medida que vai avançar o evangelho de Atos, a igreja vai sofrer acirrada oposição, mas espantosamente a igreja avançará de maneira irresistível, porque Cristo, o Cristo exaltado, continua atuando no mundo, por meio do seu Espírito atuando na igreja. E essa narrativa, então, ela nos mostra alguns princípios sobre a perseguição que nós vamos sofrer por causa de Cristo e como devemos reagir a ela, usando aqui o exemplo de Pedro. Mas, acima de tudo, este texto vai mostrar que o poder soberano daquele que reina absoluto sobre todas as nações, a saber, Cristo Jesus, ressurreto, entronizado à destra de Deus, esse poder prevalecerá contra toda oposição, contra todo governo anticristão. Ele não vai deixar de fazer avançar o seu reino. Pedro e João, vocês lembram do contexto, capítulo 3, haviam curado um coxo de nascença. E eles haviam curado esse coxo pelo poder do nome de Jesus. Essa foi a mensagem da semana anterior, da semana passada. E uma vez curado, como nós vimos, capítulo 3, de 1 a 10, o coxo havia entrado no templo, saltando e louvando a Deus, para o espanto daqueles que ali estavam e que o conheciam e sabiam que ele era coxo de nascença. Mas ele entra saltando, louvando a Deus. Nós vimos na semana passada que, diante da perplexidade, admiração e assombro dos presentes, Pedro lhes anuncia o Evangelho de Cristo. No capítulo 3, de 11 a 26, ele diz que não era pelo seu poder ou piedade, não era pela sua devoção a Deus, não era pela sua fidelidade ou mesmo pela sua fé que eles tinham realizado aquele milagre, mas era pelo poder do nome de Jesus. E ele anuncia a Jesus, ele expõe o pecado dos seus ouvintes que haviam crucificado a Jesus, ele fala da ressurreição e da entronização de Cristo e chama os seus ouvintes ao arrependimento e à fé em Jesus. E é neste ponto, meus irmãos, que se inicia o conflito da narrativa. O conflito é com as autoridades judaicas. E por meio desse conflito,
Cristo, mais uma vez, vai demonstrar o seu poder, vai demonstrar que ele está colocando os inimigos debaixo dos seus pés. Jesus já tinha prevalecido em seus dias terrenos contra a oposição das autoridades judaicas. Eu quero que você deixe aberta a sua Bíblia em Lucas capítulo 20, quando Jesus havia chegado a Jerusalém e havia sido ovacionado pela multidão. E você lembra que ao chegar em Jerusalém, Jesus realiza a purificação do templo. Ele expulsa dali os cambistas, os vendilhões, que faziam do pátio dos gentios uma espécie de feira. Isso está no capítulo 19, versos 45 e 46. E Jesus, então, com autoridade, os expulsa, mas a partir do capítulo 20, você vai ver uma oposição crescente, que já havia no início do Evangelho, quem acompanhou a série de exposições de Lucas, que antecedeu essa de Atos, mas aqui elas vão se intensificando. E há um paralelo aqui. Lucas usa uma técnica narrativa. Lucas é um artista literário. O seu escrito é inspirado por Deus. Mas lembra que a inspiração é confluente. Quem está acompanhando a escola dominical sabe. Deus não anulou a personalidade e a própria criatividade dos seus escritores, dos seus instrumentos, a quem ele escolheu para escrever a palavra de Deus. E Lucas usa uma técnica narrativa que é chamada tecnicamente de inclusão. Inclusão é quando você repete uma cena semelhante. Ele usa um artifício chamado cena típica, quando ele coloca duas cenas de fatos que ocorreram e que estão em paralelo, e que relaciona os personagens entre essas cenas. Ele traz, veja, é a mesma fraseologia. Estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e os arguíram nestes termos. Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Percebe? Acho que você já leu comigo Atos 4, você já percebe um paralelo. É a mesma fraseologia. Sobrevieram os principais sacerdotes, os escribas, juntamente com os anciãos. E do capítulo 20, verso 1, até o final desse capítulo, você vai ver vários debates entre Jesus e os sacerdotes e principais líderes, inclusive entre os saduceus, a partir do verso 27, e Jesus prevalece. Então, Jesus havia prevalecido em seus dias terrenos. Agora, Lucas quer mostrar que Jesus continuará prevalecendo em seu ministério celestial e continuará avançando, fazendo avançar o seu reino, como? Pelo ministério do Espírito Santo, operando na vida dos seus seguidores. O poder do Espírito Santo toma posse desses discípulos, como ele havia prometido em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então é assim que eles enfrentam a perseguição, pelo poder do Espírito Santo. E eu quero dividir essa exposição em cenas. Nós vamos dividi-la em 5 cenas, que são as cenas da narrativa. Na cena de número 1, nós temos a prisão, dos versos 1 a 4. Está escrito que falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, e o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Observe aí, é no mesmo cenário em que Jesus é enfrentado lá em Lucas 20. Então, dentro da prisão, o que é que nós vamos ver? E já eu trago algumas observações em forma de princípios para nós, para o nosso aprendizado. A primeira verdade que nós vamos ver é que é algo óbvio. A pregação do genuíno evangelho produz indignação. A pregação do genuíno evangelho produz indignação. Quando o verdadeiro evangelho de Cristo,
o Evangelho segundo as Escrituras é pregado, nós temos que esperar que haverá oposição, haverá indignação, haverá até escândalo da parte de pessoas que vão se incomodar. As pessoas vão se incomodar. Esses dias nós vimos que nos Jogos Olímpicos, né, a França, em nome do Estado laico, entre aspas, que na verdade quer dizer Estado ateu, não podia ter nenhuma manifestação religiosa, mesmo que fosse como expressão de gratidão. E, na verdade, isso não impediu os atletas, porque houve vários atletas cristãos que deram testemunho, até mesmo em Libras. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como parar um crente convicto de quem ele é e cheio do Espírito Santo de Deus. Mas houve indignação e houve nas redes sociais quem dissesse: não é possível, os evangélicos estão por toda parte, parece uma praga. Até mesmo no meio dos atletas, que coisa ruim, pessoas lamentando, indignadas. Nós não devemos lamentar, queridos, ou não devemos estranhar, queridos. Por quê? É o que Pedro e João estão enfrentando aqui. Eles nem tinham concluído, vejam, falavam eles ainda ao povo, eles nem tinham concluído o sermão, quando sobrevieram os sacerdotes, juntamente com o capitão da guarda do templo, e os saduceus, e os prenderam. E as razões podem ser as razões na consciência de quem está se opondo, podem ser as mais diversas e aparentemente justificáveis. Mas no final das contas a razão é uma só, é que este mundo odeia Cristo, e Satanás e o mundo jaz no maligno. Mas haverá razões na cabeça dessas pessoas. Veja, segundo o relato de Lucas, os líderes religiosos ficaram ofendidos por pelo menos duas razões. Primeiro, por ensinarem eles o povo, e, segundo, por anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Veja, por que eles ficam indignados por verem Pedro a ensinarem o povo? É que, na visão deles, os apóstolos estariam usurpando o papel de mestres do povo, papel que pertencia a esses líderes. Então, a inveja aqui, assim como eles tiveram inveja de Jesus, a inveja levará as pessoas, se a igreja avança, prega o evangelho, causa impacto, isso vai criar inveja naqueles que antes tinham domínio e vão perder o domínio. Não é à toa que, por exemplo, no Peru, a igreja é perseguida pelo Sendero Luminoso, por forças paramilitares, e era perseguida até pelo governo, porque os pastores eram vistos como rivais para todos os líderes de todas essas facções, vamos dizer assim, políticas. Por isso a igreja era perseguida de todos os lados. Então, eles estão ressentidos, porque os apóstolos estão fazendo o papel que eles entendiam que era deles. Nós estamos falando dos sacerdotes. O sacerdote era o mestre do templo. Havia aqui também os saduceus, que era uma facção que era majoritária no grupo sacerdotal. Então, eles estão usurpando. Segundo, eles estão também indignados, porque eles estão proclamando em Jesus a ressurreição. Essa, por sua vez, era para eles uma mensagem especialmente perigosa e ofensiva. O evangelho, irmãos, o genuíno evangelho, vai sempre ser perigoso e é ofensivo, ele é explosivo. O evangelho é subversivo, porque ele subverte a ordem, que na verdade é a subversão da ordem de Deus. E ele traz as coisas à ordem. Então, para eles, essa mensagem era especialmente ofensiva e perigosa, por várias razões. Primeiro, isso poderia atrair novamente a atenção das autoridades romanas sobre Israel. Como diz um certo comentarista, Roma considerava Jesus um revolucionário político. Os líderes não desejavam que os seguidores dele criassem problemas e arriscassem trazer mais interferência romana em seu território. Os judeus eram conhecidos no Império Romano pelo seu caráter revolucionário, revoltoso, sempre havia revoltas entre os judeus. Então, olha, a gente tem um certo quinhão de autoridade aqui em Jerusalém, isso é o pessoal do Sinédrio, e eles vão estragar tudo. Havia aí, portanto, meus irmãos, um componente político interno e externo. Interno é o status dos líderes que estavam sendo ameaçados em seu próprio terreno. E, no cenário externo, a pregação seria considerada uma provocação a Roma. Eles estão dizendo que Cristo é o verdadeiro rei. Além disso, a pregação consistia para os sacerdotes uma heresia,
porque eles consideravam absurdo e até blasfemo pregar que Jesus era o Messias. Por fim, o fato da ressurreição de Jesus era uma provocação, ou melhor, era uma comprovação da sua autoridade e de seus apóstolos também em relação à verdade. Que além de condenar os líderes, além de tudo, ela condenava os líderes por rejeitá-lo. Se eles não creram em Jesus, e Jesus ressuscitou, eles então estavam do lado errado. E os saduceus, que são mencionados aqui, eram, você lembra, aquela facção judaica majoritária entre os sacerdotes, que não acreditava em uma ressurreição física real. Lá em Lucas mesmo, no capítulo 27, chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram. E aí faz aquela pergunta, casca de banana lá, da mulher que se casou com 7 homens, né? E de quem ela seria esposa na ressurreição, etc. Então, os líderes, eles se opuseram ao ensino dos apóstolos, irmãos, de que Jesus ressuscitou corporalmente da sepultura, e se opuseram à implicação desse fato, porque havia uma implicação de que a morte e ressurreição de Jesus eram as primícias de uma ressurreição para a vida eterna a todos que nele creem. A grande lição aqui, queridos, dessa primeira cena, é que se nós queremos seguir fielmente a Jesus e pregar o Evangelho conforme as Escrituras, não devemos nos surpreender com a oposição do mundo. Jesus nunca disse que a missão de anunciar o seu Evangelho seria fácil, seria um mar de rosas, seria sem oposição. Nós ficamos muito felizes quando alguém gosta de estar aqui no culto e gostou da mensagem e elogia de alguma maneira a igreja, a forma como cultuamos, como vivemos, mas nós precisamos lembrar que o verdadeiro evangelho, ele levanta a oposição. E Jesus deixou claro que assim como o mundo odiou, também odeia o seu povo. Isso está escrito, por exemplo, em João 15, de 18 a 21. João 15, 18 a 21, lá está escrito, eu vou ler na Nova Almeida. Se o mundo odeia vocês, saibam que, antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Se o mundo ama a igreja, se a igreja é agradável ao mundo, tem alguma coisa errada. O mundo como sistema é oposto a Cristo. Ele continua, lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior que seu senhor, do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, guardarão a de vocês. Tudo isto, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. E ainda, Jesus fala em João 16, de 1 a 4. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas. E até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Veja, eles não estão porque nós somos maus, eles acham que são os bons e vocês vão ser os maus, que eu sou mau. Agora no Rio Grande do Sul, tem um grupo que ergueu uma estátua, né, para Lúcifer, né, para Satanás, uma estátua de não sei quantos metros. E eles vão promover o culto de Lúcifer. E eles acham que estão cultuando a algum Deus verdadeiro. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim, mas eu estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto a vocês. Então, meus irmãos, a pregação do genuíno evangelho vai atrair oposição e vai gerar indignação. Ela vai gerar hate, ela vai gerar cancelamento, porque o mundo odeia Cristo. Contudo, há também preciosas promessas para aqueles que permanecem fiéis, promessas de bênçãos que sobrepujam os sofrimentos. Como está escrito em Lucas 9, 24, quem quiser salvar a vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Um segundo fato que nós vemos aqui, nessa cena número 1, é que, por um lado, se a pregação do Evangelho ela produz indignação, a pregação do genuíno Evangelho também produz conversão, mesmo quando sob oposição. É isso que acontece no verso 4. Mesmo tendo sido presos
diz a palavra de Deus, os apóstolos são arrastados, a multidão que os ouviu os vê sendo levados para a prisão. Ok? Mas mesmo assim diz, muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Na primeira pregação de Pedro, foi a quase 3.000. E agora, esse número cresce a cada 5.000. E é possível que fossem mais, porque ele está contando homens. Era a forma de contar naquela época, né? Então, se você coloca ainda mulheres e crianças, a família toda que vem ao Evangelho, é muita gente, são milhares de pessoas. Talvez já uma dezena de milhar. É significativo, meus irmãos, que a prisão dos apóstolos, que em circunstâncias naturais teria criado temor no povo, ao contrário, foi seguida de conversão de uma multidão, subindo o número a quase 5.000. Como observa Albert Moller comentando este versículo, o sofrimento da igreja é com frequência o meio que Cristo usa para trazer outros ao aprisco. O sofrimento da igreja é com frequência o meio que Cristo usa para trazer outros ao seu aprisco. Nós temos uma família de missionários. Não mencionaria o nome deles, mas a Terceira Igreja os conhece bem, sobretudo os membros antigos. Eles estão num lugar do leste asiático, onde o evangelho é proibido. E eles encontraram lá um pequeno grupo de cristãos, que se reúne no último andar de uma casa, de maneira bem discreta. Eu ouvi um testemunho de um pastor que está no Oriente Médio, e ele diz, olha, a nossa igrejinha é ainda uma família. A gente entra numa casa, bate, e tem que esperar 15 minutos de um para o outro para entrar, para que a gente comece a cantar. E a gente canta. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Tem que cantar baixinho, mas eles cantam, porque o evangelho produz conversão. Onde quer que esteja, o genuíno evangelho vai produzir conversão. Foi Tertuliano, meus irmãos, um dos gigantes defensores da fé, um dos pais apologistas, que em sua obra Apologeticum, escrita às autoridades romanas, asseverou, nós multiplicamos quando você nos colhe. O sangue dos cristãos é semente. Nós multiplicamos quando você nos colhe. O sangue dos cristãos é semente. Daí vem aquela frase que já foi parafraseada e um pouco mudada, né? O sangue dos mártires é a semente da igreja. A igreja sempre avançou, principalmente debaixo de perseguição, porque a pregação do genuíno evangelho produz conversão. Aí nós chegamos à cena 2. Primeira cena, a prisão. Cena 2, o interrogatório, versos 5 a 7. Eles são levados para diante do sinédrio e são interrogados pelas maiores autoridades. Como seu mestre e senhor, eles são levados diante desse tribunal do Conselho de Jerusalém, para serem interrogados pelas mais altas autoridades desse conselho. Anás, Caifás, o sumo sacerdote que tinha, o sumo sacerdote da vez seria Caifás, mas Anás já tinha sido, e eles são, todos eles aqui parentes, João, Alexandre, todos da mesma linhagem do sumo sacerdote. A pergunta feita é muito interessante, porque nesse interrogatório, o que chama a atenção é a pergunta. Essa pergunta levanta, meus irmãos, a mesma questão em torno da qual girou o Evangelho. Lembra o Evangelho de Lucas e todos os Evangelhos? Quem é Jesus? O que ele veio fazer? Veja a pergunta que eles fazem. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Eles perguntam isso mesmo depois da pregação cristocêntrica dos apóstolos. Observe o paralelo com os interrogatórios de Jesus, em Lucas 20. Com que poder e com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu essa autoridade? Dizem os principais sacerdotes e os escribas a Jesus, no verso 2 de Lucas 20. E no verso 27, os fariseus também fazem uma interrogação a Jesus. Como observa Moller, se Pedro e João pudessem ter escolhido uma pergunta de seus acusadores, seria essa. Eles levantaram a bola, por assim dizer, se me permitem a expressão. Eles levantaram a bola.
Lucas já está chamando a atenção dos leitores. Que oportunidade dada pelo rei exaltado de confrontar a ignorância e a arrogância daqueles que deveriam ser os primeiros a abraçarem o evangelho, pois eles liam as escrituras, eles aguardavam a esperança de Israel. E mais uma vez, eles anunciaram o nome de Jesus. Nós já sabemos, meus irmãos, que o nome na cultura bíblica, ele revela o caráter daquele a quem se confere. Quando se fala do nome de Deus, está se falando do próprio caráter de Deus. O nome dele revela alguma coisa. Portanto, estamos falando de quem é Jesus. A mesma pergunta do Evangelho. Quem é aquele em nome de quem vocês estão falando? Observe comigo como a expressão nome de Jesus e termos correlatos continuam dominando a narrativa. Veja, eles anunciaram em Jesus a ressurreição dentre os mortos, verso 2. E aí você vê a expressão nome de Jesus. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então, você tem a terceira cena. Primeira cena, prisão. Segunda cena, interrogatório. A pergunta, em nome de quem? Com que poder? A cena 3, a resposta. A resposta no poder do Espírito Santo. Lucas, o teólogo do Espírito Santo, como nós temos visto, mais uma vez ressalta a terceira pessoa da divindade, ao ressaltar que Pedro está cheio do Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito Santo. E a resposta de Pedro mostra como prega e o que prega um cristão cheio do Espírito Santo. Ele não prega milagres, ele fez milagre, mas ele partiu do milagre para Jesus. Ele não prega a si mesmo, ele não prega o seu poder, ele não prega prosperidade, ele prega a Jesus. Veja os pontos da mensagem de Pedro nessa terceira cena, um sermão no poder do Espírito Santo. Primeiro ponto de Pedro, ele começa a afirmar que a inquirição dos apóstolos como criminosos era em razão de um benefício feito a um homem enfermo. Nisso ele está mostrando o caráter insensível, incoerente daqueles homens. Veja, ele diz: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, ele já está começando com o pé na porta. Vocês estão perguntando, vocês nos prenderam e querem nos interrogar acerca de um benefício, acerca de uma cura, de uma coisa boa. Ou seja, vocês estão nos acusando e querem saber como a gente fez o bem. Isso interessa se foi o bem? Pedro começa dizendo isso. Vocês estão nos interrogando por causa do benefício feito a um homem enfermo. Segundo ponto de Pedro, não apenas as autoridades, mas todo o povo de Israel deveriam saber, em resposta, que a cura realizada diante dos olhos deles se dera em nome de Jesus. Ele diz: tomai conhecimento vós todos, e ele não fica só no sinédrio, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E aí, de novo, eu falei, ele mete o pé na porta, e aí ele vai arrombar a porta. Ele diz, em nome de Jesus, veja a coragem de Pedro, a quem vocês crucificaram. Ele expõe o pecado dos seus opositores. É em nome de Jesus a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É em nome dele que esse homem está curado perante vocês. Vocês são testemunhas. Vocês estão querendo saber? Porque quem fez esse bem foi em nome do Jesus histórico que morreu na cruz, mas que foi ressuscitado. Eles estavam ressentidos por quê? Eles estavam ressentidos porque eles pregavam em Jesus a ressurreição. O que Pedro faz? Prega a ressurreição. Você lembra quem era esse homem? Pedro, aquele que negou Jesus. Não conheço esse homem. Eu não sei quem ele é. Praguejou e jurou. Esse Pedro que negou Jesus. Agora é o principal instrumento de Deus entre os apóstolos. Ele já tinha pregado no Pentecostes, ele pregou no templo,
quando curou o homem, e agora ele prega diante do Sinédrio. Mais uma vez, igreja, lembre disso. Pedro levou o grande tombo, depois de Judas foi o maior tombo entre os apóstolos de Jesus. Mas ele é aquele que Jesus escolheu para pregar o evangelho. Crente que caiu e se levantou, de fato, não é crente de segunda classe. Pode ser usado no ministério, pode ser até o mais usado. Não esqueça isso, terceira igreja. Não existe crente de segunda classe. Por maior que tenha sido o tombo, quando Deus levanta, Ele pode usar mais do que os outros. E foi isso que Deus fez. Então esse é o segundo ponto de Pedro. Não apenas as autoridades, mas todo o povo de Israel deveriam saber que aquela cura foi realizada em nome daquele a quem eles crucificaram e a quem Deus havia ressuscitado dentre os mortos. Terceiro ponto de Pedro. Esse Jesus acreditado por Deus é a pedra rejeitada pelos construtores da religião de Israel e que deveriam, por isso, ser os primeiros a crer nele. Veja o que ele diz. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pedro aqui está sendo bíblico. De novo, um sermão no poder do Espírito é bibliocêntrico. Pedro está citando aqui, de tabela, ele está citando o Salmo 128, versículo 22. É um salmo messiânico. Lá está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E essa mesma passagem também é mencionada por Jesus em Lucas 20, quando ele conta a parábola dos lavradores maus. Lá são os lavradores. Os lavradores da parábola representam os líderes, aqui são os construtores. Mas Jesus usa a figura do construtor. Verso 17, depois de contar a parábola dos lavradores maus, diz Lucas 20, 17, mas Jesus, fitando-os, disse, que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. A pedra é Cristo. Por isso que quando Jesus diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não está falando de Pedro como pedra de fundamento. Ele é do fundamento, mas ele não é a pedra angular. E Pedro está dizendo, esse Jesus é a pedra angular. E o que é a pedra angular? Essa expressão remete a outra passagem do Antigo Testamento, como nós vimos, mas esse ponto aqui, essa é uma profecia sobre uma rejeição do Messias, que é a pedra angular. Mais uma vez, portanto, Pedro mostra que Jesus é de fato o Messias. Essa expressão, a pedra angular, era a pedra que era colocada na quina do fundamento de toda a construção. Era ela que dava, vamos dizer assim, o norte para o esquadro da construção. E Jesus é a pedra angular da igreja. E eles rejeitaram a principal pedra. Mais uma vez, Pedro está dizendo que Jesus é de fato o Messias. Até mesmo a rejeição e a crucificação de Jesus foram pré-anunciadas nos Salmos. Se os judeus verdadeiramente crescem nas Escrituras, eles se tornariam seguidores de Jesus. E veja, Pedro então chega ao quarto ponto do seu sermão. Ele conclui seu sermão dizendo que Jesus é Senhor e Rei, e não há outra autoridade suprema na terra. Verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ouça isso você aqui, que ainda não tem certeza da salvação. Não existe outro meio, não existe outro nome. Religião nenhuma salva. Somente por Jesus. Se você não crer em Jesus, se você não confessar a Jesus, se você não entregar sua vida a Ele, você não pode ser salvo. É o que Pedro está dizendo. Não existe nenhum outro nome. Ele está anunciando o Evangelho aos seus opositores. Não existe outro nome, não há outra autoridade dada entre os homens. Essa é a implicação, meus irmãos, do fato da sua ressurreição.
bem como do milagre. Aqui se cumprem as promessas de Jesus aos discípulos, entre elas a promessa de Mateus 10, versos 18 a 20. Quando Jesus pela primeira vez enviou os discípulos, em Mateus 10, de 18 a 20, ele os advertiu: por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Crente, presta atenção. Nós temos que estudar a Escritura. Temos que nos esmerar e nos aprofundar. Mas você precisa lembrar, se você um dia for levado, e se você é crente mesmo, em Jesus, um salvo, um eleito de Deus, você for levado perante um tribunal, e for colocado diante dos maiores sábios, e eles pressionarem você a negar Jesus, naquela hora, Deus vai te dar o que falar. E você falará com intrepidez. É o que Jesus diz. Afinal, conclui Jesus, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Pedro, cheio do Espírito Santo. Então você tem a cena 4. E a cena 4 mostra a constatação do poder do nome de Jesus. Na cena 3, nós aprendemos que não há quem possa deter um crente cheio do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos buscar a plenitude. Não há quem possa detê-lo. Não significa que um crente cheio do Espírito Santo não vai ser preso, não vai ser torturado. Os discípulos são ameaçados, mais tarde eles vão ser presos. E um deles vai ser decapitado. Mas isso não deterá o avanço do reino. E se morrerem, é vitória para eles, porque estarão com Cristo. Terão morrido por Cristo, estarão na sua presença. Não há quem possa deter um crente cheio do Espírito Santo. E você chega à quarta cena. Na quarta cena, o que nós temos é a constatação do poder do nome de Jesus. Mesmo que eles não creem em Jesus, eles constatam esse poder. Mesmo que eles não atribuam. Veja os versos 14 a 16. Vendo com eles o homem, ou melhor, desde o verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, eram galileus, eles não tinham uma formação muito aprofundada, admiraram-se e reconheceram que eles tiveram sim um ensino aprofundado. Eles estiveram no melhor seminário que já houve nesse mundo. 3 anos na Universidade de Jesus. Mas eles eram iletrados de nascimento. E eles reconheceram que eles haviam estado na companhia de Jesus. Crente, esse deve ser o nosso desejo. Que quando as pessoas ouviram que nós falarmos, elas entendam, esse vive na presença de Jesus. Nosso diálogo, nossa conversa, a forma como respondemos àquele que pede razão da esperança, deve ser de tal maneira que eles concluam, esse aí anda com Jesus, mesmo que ele se oponha a nós. Reconheceram, eles estiveram como Jesus, sabe por quê? Jesus é o mesmo discurso, é a mesma sabedoria, é o mesmo Cristo que está atuando neles. Jesus está falando por eles, por boca deles, pelo seu Espírito. E eles reconhecem. O fato, então, do milagre, a intrepidez e eloquência dos discípulos, eram inegáveis evidências do poder do nome de Jesus, diante das quais as autoridades nada podiam dizer. Eles dizem assim, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Eu vos darei boca que não poderão resistir todos quantos se vos opuserem. E mandando-os sair do sinédrio, eles então, o que nós vamos fazer? Porque, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. Nós não podemos negar o poder. Mas eles não queriam crer. Ele diz, para que não haja maior divulgação, vamos aumentar a ameaça. Vamos dizer para não falarem nesse nome.
a quem quer que seja. E chamando-os, eles ordenaram que absolutamente, olha, nós proibimos Comitê Olímpico do Sinédrio. Nós proibimos vocês de falar do nome de Jesus. Não falem mais. O que Pedro e João dizem? Julguem por vocês mesmos. O que é mais justo, ouvir vocês ou ouvir a Deus? Nós não vamos deixar de falar. Não é só isso. Não é só isso, queridos. Quem tem Jesus não pode deixar de falar. Eles estão dizendo, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quem anda com Jesus não pode deixar de falar. Nós não podemos fazer isso. Vocês estão pedindo algo que é impossível para nós, porque nós vimos e ouvimos, aquilo deixou marcas, nós não podemos deixar de falar. Ninguém pode resistir a um cristão cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, talvez vocês não tenham contado, mas 4 vezes nessa narrativa, nós vamos mencionar o nome de Jesus, nome de Jesus, o nome de Jesus. Jesus é central nesse texto. Nós não podemos deixar de falar. E aí você tem a última cena, a cena 5. A oração da igreja. A oração da igreja. E que oração, meus irmãos? Uma vez soltos, procuraram os irmãos. Eles contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Eles contaram para a igreja. E ouvindo, unânimes levantaram a voz a Deus. E aí nós vemos aqui a oração da igreja no poder do Espírito. Em que consiste essa oração? Primeiro, eles oram de maneira unânime. Essa palavra, você lembra? Lucas já usou, capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. E você vai também encontrar no capítulo 2, verso 46, diariamente perseveravam unânimes. Unanimidade, todos eles estavam orando com o mesmo fervor, com as mesmas palavras. E como eles começam? Eles não começam com eu. Veja que o tu domina. Não é uma oração autocentralizada. É uma oração teorreferente. Tu, soberano Senhor. Eles começam a oração afirmando: o Deus está no trono. Tu criaste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu disseste por boca do teu, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, e eles citam o Salmo número 2, versos 1 e 2. Um salmo messiânico, que já havia previsto a oposição ao Senhor e ao seu ungido, ao seu Messias. A palavra ungido lá no Salmo 2 é Messias. Ele diz: tu disseste por boca de Davi, nosso pai, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, é uma oração unânime, é uma oração bíblica. Eles compreendem a sua situação e eles a trazem diante do Senhor à luz das Escrituras. Eles olham para as Escrituras e aplicam as Escrituras. Está se cumprindo, Senhor. Terceiro, é uma oração que reconhece a soberania de Deus e que aquela perseguição foi determinada por Deus, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Usa o verbo ungir porque o Senhor e o seu ungido. Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. Por que eles estão lembrando isso? Porque Jesus está sendo perseguido de novo na sua igreja. É um paralelo. Ele está dizendo: o que está acontecendo aqui é que nós somos um com Cristo. Quem veio de manhã vai entender. A união mística com Cristo faz com que a perseguição à igreja seja a perseguição a Cristo. O que aconteceu com Cristo vai acontecer com a igreja. Eles estão dizendo: porém, veja a consciência de que Deus está no trono. Eles se levantaram para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Crente,
Não há nada nesse mundo que aconteça fora do controle de Deus. A gente vê o paganismo avançando, sem dúvida devemos orar ao Senhor, devemos resistir a Ele, mas entenda, tudo está debaixo do controle de Deus. Os acontecimentos que você ache mais absurdos estão debaixo do controle de Deus, e aqueles que se levantam contra o povo de Deus fazem o que o propósito e a mão de Deus predeterminam para a sua glória. Eles têm consciência, Senhor, essa perseguição o Senhor predeterminou, ela é a continuação da perseguição a Cristo. O Senhor é soberano. Então é uma oração unânime, é uma oração bíblica, que ora segundo as Escrituras, é uma oração que entende que Deus está no trono. Então eles manifestam a compreensão de que a perseguição faz parte do programa de Deus. Eles também compreendem que persegui-los como testemunhas de Cristo é perseguir o próprio Cristo. E em terceiro, o que eles pedem? Ah, Senhor, põe um outro governante no lugar de César, que seja favorável a gente, que compartilhe dos nossos valores. Senhor, muda esse sinédrio para um sinédrio mais simpático. Não. Ele diz, agora, Senhor, olha para as suas ameaças, e a gente só quer coragem. Concede-nos intrepidez. Essa palavra ocorre pela segunda vez na narrativa. Eles viram a intrepidez de Pedro, eles ouviram o que Pedro falou, e disse, Senhor, nós queremos essa intrepidez para que nós possamos anunciar a Tua palavra, enquanto estendes a mão para fazerem curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do Teu santo servo Jesus. Devemos lembrar da teologia do milagre, falada na mensagem anterior, era por mão dos apóstolos, era o milagre na mão dos apóstolos, para que ficasse clara a autoridade deles. E não é à toa que o Cristo exaltado se alegrou, e o Espírito de Deus se alegrou, de tal maneira que tremeu o lugar, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Fizeram o quê? Saíram saltitando, dando canelada no diabo, cacarejando, receberam a unção do riso? Não. Diz que com intrepidez, pela terceira vez a palavra, anunciavam a palavra de Deus. É isso que faz um crente cheio do poder do Espírito Santo. Anuncia a palavra de Deus. Anuncia a Cristo. Queridos, eu concluo trazendo breves aplicações. Tudo aquilo que nós aprendemos, eu quero trazer em forma de três conselhos, 3 exortações. Crente, primeiro, compreenda que a perseguição não é uma negação do poder de Jesus. A perseguição não é uma negação do poder de Jesus, nem é qualquer evidência de que o evangelho esteja fracassando. Ah, o paganismo está avançando no Ocidente, é verdade. O evangelho está perdendo sua influência de algum modo no Ocidente, é verdade. Mas o mundo não é feito só de Ocidente. Primeiro, mesmo no Ocidente, pessoas ainda estão se convertendo. E onde o evangelho é perseguido, pessoas estão se convertendo. O evangelho não deixará de frutificar, não importa a oposição. Porque a perseguição não é negação do poder de Jesus. Segundo, encare a perseguição da perspectiva da soberania de Deus. Tudo que tivermos de sofrer é o que a mão do nosso bondoso Deus predeterminou para que o glorifiquemos no sofrimento. Encare a perseguição da perspectiva da soberania de Deus. E terceiro e último, entenda que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se ser crente se tornar ilegal, seja ilegal. Se criminalizarem a nossa fé, torne-se um criminoso da fé, no sentido de crer no Evangelho de Jesus. Porque você estará do lado certo. Eu termino com uma citação de João Calvino. Comentando esse texto, ele diz:
a luz cintilante e eterna do Evangelho. Existem 3 coisas importantes a serem observadas nesta narrativa. A primeira é que no momento em que a verdade do Evangelho vem à luz, Satanás se dispõe imediatamente contra ela, usando todos os meios que possui, esforçando-se muito para destruí-la desde o início. Em segundo lugar, que Deus dá a seus filhos uma força inconquistável, para que não se abalem e permaneçam firmes contra todas as tentativas de Satanás, sem ceder à violência dos ímpios. E em terceiro, devemos observar o resultado, lembrando que, ainda que o inimigo possa parecer dominar e controlar tudo, sem deixar pedra sobre pedra para apagar o nome de Cristo, e por mais que os ministros da boa doutrina sejam como ovelhas na boca de lobos, Deus espalhou por todo o mundo o reino de seu Filho, manteve a luz do seu Evangelho viva e buscou a segurança de seus filhos. Amém. Vamos orar. Ó Deus, que esta mensagem seja para nós força e coragem em momentos de pressão. Que não tenhamos vergonha nem medo, Pai, de pregar o Evangelho, de nos posicionar pelo Evangelho, mesmo quando tivermos forte oposição. Que não desistamos, não deixemos de confiar que o Senhor está no trono, ainda quando vemos dominar o mal, ainda quando virmos prosperarem os maus, possamos lembrar que tudo foi predeterminado pelo Senhor, para que glorifiquemos o Teu nome, mesmo em meias pressões. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos-nos firmes, como foram Pedro e João, e enche-nos do Teu Espírito, para que preguemos com intrepidez o nome de Jesus. Em nome dele é que nós oramos agradecidos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.